Existem poucas criaturas nadando no oceano com aparência mais pré-histórica do que a tartaruga marinha. A cabeça parece de dinossauro e o bico parece de papagaio. Ela é como um jabuti, mas tem nadadeiras. Muitos animais sobrevivem como predadores, contando com garras e dentes afiados para caçar suas presas. Mas as tartarugas e jabutis têm uma abordagem diferente. Elas desenvolveram a melhor estratégia de defesa na natureza. A carapaça blindada as protege há mais de 200 milhões de anos. Mas hoje em dia, isso está começando a mudar. Elas enfrentam a constante ameaça de ficarem presas em redes e anzóis de pesca e de serem atropeladas por barcos. No total, dezenas de milhares de tartarugas morrem desnecessariamente. Vamos investigar o que aconteceu com uma tartaruga de couro, que morreu tragicamente alguns dias atrás. E ao revelar sua anatomia, vamos descobrir por que existe um órgão semelhante ao rim, onde o seu cérebro deveria estar. Como a garganta consegue suportar águas-vivas letais e como elas ganharam sua extraordinária carapaça. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos fundo na tartaruga de couro. Gigantes da natureza. A Flórida é conhecida como o estado ensolarado. Com centenas de quilômetros de areias douradas, condomínios de frente para o mar e todo tipo de esportes aquáticos, é um paraíso para os turistas. Mas tudo isso é uma péssima notícia para as tartarugas marinhas. Elas estão sendo empurradas para fora dos locais onde constroem seus ninhos e mesmo no mar aberto, elas não estão fora de perigo. Mas se você acha que os moradores da Flórida não ligam para o que acontece com as tartarugas, está errado. Eles fazem um grande esforço para salvá-las. Existem serviços de emergência a postos 24 horas por dia. E hospitais dedicados a cuidar das tartarugas doentes e feridas. Mas, infelizmente, nem todos os pacientes conseguem voltar para o oceano. Muitas das tartarugas que morrem nessas praias acabam no congelador de Janet Wyneken, uma bióloga da Universidade Atlântica da Flórida. Eu transportei a primeira tartaruga de couro que examinei no porta-malas do meu carro. Eu nunca vou fazer isso de novo. Quando criança, Janet era fascinada por dinossauros. Assim que descobriu que eles estavam extintos, ela se contentou com a melhor segunda opção que existe. Ela nos convidou para ajudar a dissecar uma tartaruga gigante que foi recolhida alguns dias atrás. Nossa, é quente quando a gente sai, né? É, com certeza. Que calor. Então, onde fica o congelador? Aqui atrás. A última tartaruga com que eu tive contato foi um cágado desse tamanho. E eu achei que ele era grande. Essa aqui vai superar um pouquinho. Meu Deus! Ela é absolutamente colossal. É um monstro. É mesmo. Isso é normal? É normal. Essa é uma tartaruga de couro macho adulta. Você tem que ver isso. É totalmente monstruoso. Tem mais de 1,5 metro, não tem? No total, ela tem 2 metros. 2 metros no total? É um animal enorme. A gente tem que levá-la para o laboratório? Sim. Então a gente vai carregar o bicho para esse trailer. Isso mesmo. Qual é o peso dela? Ela deve pesar 350, 400 quilos. É o peso de um cavalo. Como vai ser? A gente vai suspender pela carapaça? Bom, na verdade, ela está sobre rodas. É mesmo? A gente foi esperto bastante, graças a esses caras. É um belo truque evolutivo para se desenvolver quando você está morto e tem que ser deslocado. Por que alguns de vocês não puxam essas cordas? Cuidado com os dedos. Vamos lá, vão ser 2 horas de estrada. O calor está sufocante. A tartaruga de couro é a maior tartaruga do mundo.
Essa aqui conseguiu chegar viva na praia, depois de ter sido atropelada por uma lancha. A hélice decepou a nadadeira da frente. Apesar dos esforços da equipe de resgate, ela morreu no dia seguinte. Levamos o corpo a um necrotério construído especialmente para a dissecação de mamíferos marinhos. Quando desenrolamos a lona, tivemos a noção real do tamanho imenso dessa tartaruga. É colossal. É absolutamente colossal. Vamos ter que deixar que ela descongele durante a noite, antes que possamos explorar o que está embaixo da carapaça. Quando a escuridão começa a cobrir as praias da Flórida, o mar se agita. Estou aqui para presenciar um dos eventos mais mágicos da natureza. Aqui é Mark. Fala de novo, câmbio. Vou me juntar a Simon Watt e Joy Heineberg para ajudar um grupo de cientistas a procurar fêmeas que estão vindo à praia para botar ovos. Presta atenção para não pisar em nada escuro. Eu tô morrendo de medo de ouvir alguma coisa sendo esmagada. Com 1 hora de busca, tivemos resultados. Estamos com uma tartaruga marinha aqui. Ela tá na praia. Que ótima notícia! Onde você tá? Ela tá na área 8.3. Em quanto tempo você consegue chegar? 5 minutos, câmbio. Uau! Ela é enorme! Ela é enorme, olha só! Quer dizer, eu já vi muitos animais por todo o mundo, coisas incríveis, mas isso entra no topo da lista. É sensacional chegar tão perto de animal selvagem. Parece que ela nem liga pra gente. Ela parece que nem percebe a gente aqui. Eu fico feliz que essas luzes estão fora do alcance dela. De quantos vertebrados de 136 quilos a gente consegue chegar tão perto? Se você tiver cuidado e não representar uma ameaça, ela não é nem um pouco agressiva. Ela já tem uma boa ninhada ali. Ela bota 3 ou 4 ovos por vez. São tantos que não dá nem para contar a olho nu. As tartarugas verdes botam mais ovos do que qualquer outro réptil, porque elas sabem que vão perder uma boa parte deles. A gente acha que só um entre 10 mil chega à maturidade e volta aqui 25 anos depois para se reproduzir. Então a estratégia é muito simples: produzir o máximo que ela puder, na esperança de que um dos ovos complete seu ciclo de vida e volte a essa praia como uma fêmea, para conceber a próxima geração. Exatamente. É uma estatística inacreditável que esperamos investigar mais a fundo, explorando a história de vida das tartarugas. Na verdade, as breves incursões em terra são um legado de seus ancestrais remotos, como explica Richard Dawkins. Todas as tartarugas modernas descendem de tartarugas terrestres, que viviam no início da era dos dinossauros. Algumas delas foram para a água e, nesse sentido, são parecidas com as baleias, os peixes-bois, os dugongos, os leões marinhos e assim por diante. Diferente das baleias, as tartarugas marinhas mantêm um pé na terra. Elas voltam às praias para botar seus ovos e esse é um vestígio da sua origem terrestre. A gente nunca imagina que pode chegar tão perto de um animal tão raro. É muito estranho, sabe? Eu tento não humanizar os animais, mas não dá para se sentir um pouco emotivo vendo uma criatura dessas botando ovos. Ela acabou de esguichar na gente, né? Quando a tartaruga se move para cobrir os ovos, os cientistas a medem e implantam uma etiqueta nela. Assim, monitoram a população que se reproduz. Eu vou implantar a etiqueta agora. Ótimo.
Tá entrando agora. Eu vou inserir isso aqui. Fica quietinha, fica quietinha. Tudo bem, ela tá pronta. Ela tá etiquetada? Agora ela tá etiquetada. Então, se você voltar aqui, a gente vai saber. É a. Ah, lá vai ela. Depois que os ovos estão enterrados e seguros, ela volta para o mar. No necrotério, a tartaruga de couro gigante já descongelou. Agora podemos começar a dissecação para entender como esse animal desenvolveu sua anatomia defensiva. A veterinária marinha Nancy Matty, de um dos principais hospitais de tartarugas da Flórida, foi chamada para participar. Ela suspeita que a tartaruga pode ter tido algum problema antes de ser atingida pela lancha. Nancy, se você tirar o plástico, o trauma fica bem evidente. É claramente um golpe de hélice. Tem cortes paralelos em sequência, na carapaça e no tecido mole. E também houve uma amputação traumática da nadadeira esquerda da frente. O que você acha que todo esse trauma na parte da frente significa? Tipicamente, as tartarugas marinhas tentam fugir dos barcos quando ouvem um barulho e a audição delas é muito boa na água. Elas começam a mergulhar. Acho que essa tartaruga aqui não estava fugindo do barco. Não estava nem tentando. Ela pode ter tido algum tipo de problema para flutuar que a impediu de ser puxada para debaixo d'água pela força da lâmina. Esse cara poderia ter sobrevivido se não tivesse sido ferido pela hélice? Se tivesse perdido só a nadadeira, ele estaria vivo ou não? Por causa do tamanho, as tartarugas de couro não ficam bem com nenhuma amputação nas nadadeiras da frente, enquanto outras espécies menores, como as tartarugas comuns ou as tartarugas verdes, podem viver muito bem com uma nadadeira da frente amputada. Essa tartaruga comum teve as duas nadadeiras dianteiras amputadas depois de ficar presa em uma rede de pesca no Japão. A capacidade de nadar foi gravemente comprometida, até que ela foi resgatada por cientistas. Eles criaram um par de nadadeiras protéticas e as acoplaram nos ossos do braço que ainda podiam se mover. A tartaruga se adaptou imediatamente. Mas, infelizmente, a nossa tartaruga de couro não pôde ser salva. Você está pronta? 1, 2, 3... Para ver a tartaruga por dentro, primeiro precisamos virá-la de costas. Vamos remover a anatomia interna, camada por camada, até chegar na carapaça vazia. Para começar, vamos tirar a camada protetora de baixo. Levanta o outro lado, Joy. Isso é muito pesado? É um bom peso, hein? A Joy, que está mais familiarizada com o interior de grandes baleias do que com tartarugas gigantes, ficou surpresa com as primeiras impressões. A gente acha que a carapaça de uma tartaruga tem osso em toda a volta. Tem alguns ossos aqui, mas o impressionante é que essa parte é toda gordura. Uma carapaça de tartaruga feita de gordura é realmente muito incomum. Ela parece um mamífero marinho, parece ter uma camada de gordura. Na maioria das tartarugas marinhas, a carapaça inferior é formada por 9 ossos, que são fundidos para formar uma placa sólida. Mas na tartaruga de couro, esses ossos são reduzidos a um anel em volta da borda. Essa camada de gordura preenche os espaços vazios e não só cobre o abdômen, como envolve todo o corpo. Mas para que serve? As tartarugas de couro são muito peculiares por serem capazes de manter a temperatura do corpo mais alta do que o ambiente. Com a ação dos músculos, elas produzem calor que é retido, até certo ponto, por essa camada de gordura. Ter essa camada grossa de gordura é como usar um casaco de inverno. Embora a gente pense nas tartarugas como répteis de sangue frio, ela não é fria por dentro, ela mantém o calor. Isso é essencial. Quando elas estão nas águas de Portugal ou da África, que podem ser geladas, mas são muito ricas, são bons lugares para se alimentar. Um réptil que come nessas regiões precisa manter sua temperatura alta para que o corpo possa funcionar. Protegidas pelo escudo térmico da camada de gordura, as tartarugas de couro foram capazes de conquistar os oceanos.
Deixando as praias ensolaradas da Flórida para trás, elas cruzam o Atlântico até o litoral britânico, aonde vêm para comer as águas-vivas, que prosperam no mar gelado. Na verdade, a maior tartaruga de couro que se tem notícia foi encontrada nessas águas. Esse gigante ficou preso em uma linha de pesca perto do litoral do país de Gales. Ele pesava quase 1 tonelada e acredita-se que tinha 100 anos de idade. O tamanho grande é outra forma que elas têm de lidar com o frio. Tradicionalmente, os répteis são descritos como animais de sangue frio, mas isso é uma impressão errada. Eles não regulam a temperatura do corpo tão bem quanto os mamíferos ou aves. Os lagartos se aquecem ficando no sol e se esfriam na sombra. Mas os animais grandes, e isso provavelmente inclui répteis grandes como dinossauros e as tartarugas de couro, podem reter o calor, porque a superfície externa é relativamente pequena, em comparação com o volume do corpo. E as tartarugas de couro quase podem ser chamadas de animais de sangue quente. Mas as tartarugas de couro não são de forma alguma as maiores tartarugas que já existiram. O recorde pertence a esse parente extinto, o arquelônio, que era quase 3 vezes maior e habitava os oceanos há cerca de 70 milhões de anos. Por maiores que sejam, todas as tartarugas nascem pequenas. Depois de ver a fêmea botando ovos ontem, eu vim para o litoral do Golfo do México para saber mais sobre o próximo passo. Chegar ao mar com vida. Oi, Eve. Tudo bem, Simon? Tudo. Você precisa de uma mãozinha? Ah, com certeza, aqui. Eu encontrei Eve Haverfield, uma conservacionista que dedica sua vida a salvar tartarugas marinhas. Todas as manhãs, ela cava os ninhos que já foram chocados e conta quantos dos filhotes conseguiram sair. Primeiro, ela me mostra quais são os perigos que eles enfrentam ainda dentro dos ovos. Essas coisinhas vermelhas são formiguinhas lava-pés. Elas machucam e podem dizimar um ninho inteiro. E tem um caranguejo naquele buraco? Tem. Então as coisas não foram fáceis para esse ninho. Não foram e podem não ser fáceis para a gente, se esse caranguejo ainda estiver ali. Pode acontecer alguma carnificina. Eles podem vir em cima da gente? Podem sim. Se você enfiar o dedo lá dentro. Vai, Simon, enfia o dedo. Você pode acabar com o caranguejo na mão. Não dói muito, é mais uma surpresa. Eu prefiro não ser surpreendido. Eu sei. Ele te pegou. Tudo bem? Tudo bem, desculpa. Não peço desculpas. Eu também me assustei só de ver esse bicho. Como eu disse, é o elemento surpresa. Mesmo antes que eles saiam dos ovos, a taxa de atrito é grande. Na verdade, tem vários aqui. Ah, não. É uma má notícia. Esses não saíram. E esse aqui parece que também não. Esse ninho foi atacado por formigas lava-pés. Alguns filhotes conseguiram sair, mas eu não vou me espantar se achar alguns ovos anormais. Ah, droga. No começo de agosto, caiu uma tempestade aqui. Aparentemente, esses caras já tinham saído dos ovos, mas não do ninho. E é óbvio que eles se afogaram, porque não podem suportar muito tempo debaixo d'água. Isso é tão triste. Não é nada bom. Mas sabe como é? A natureza é assim. Eu posso lidar com isso, não gosto, mas é mais fácil de aceitar do que o estrago causado pelo ser humano. Isso é a natureza e acontece ao longo das eras. Sair do ninho com vida é só o começo. Uma perigosa corrida ainda os aguarda. A seleção natural garante que só os filhotes com os melhores genes adaptativos sobrevivem a esse corredor polonês. Um por um, eles são eliminados. E quando acham que estão a salvo, os muitos predadores no oceano atacam. Acredita-se que apenas 1/4 dos filhotes passa do primeiro dia.
Para onde eles vão depois, ainda é um mistério. As tartarugas jovens raramente são vistas. Os cientistas chamam essa parte de seu ciclo de vida de ano perdido. É uma época em que elas encontram comida para crescer o suficiente e serem capazes de se defender. Essa é a boca mais esquisita que eu já vi. É uma atração à parte. Vamos começar pela cabeça. Na nossa investigação sobre como esses animais conseguem crescer tanto com uma dieta rica em água-vivas. A Joy quer observar a anatomia digestiva. A gente tirou a cabeça dessa tartaruga e eu quero te levar num passeio pelo aparelho digestivo porque é muito interessante. A primeira coisa que você vai notar é que esse animal não tem dentes como os que vemos nos mamíferos, mas eles têm essas extensões pontudas na frente, em cima e embaixo, que funcionam como dentes. Elas com certeza podem cortar. Parece um bico de papagaio quando abre e fecha assim. Se eu colocasse o dedo aqui, acho que poderia ficar sem ele porque isso é muito afiado. O interessante é que quando esse animal morde e tira pedaços das águas-vivas, ele tem que espremer a água para fora da boca, porque não quer beber água do mar. Então, ele empurra o assoalho da boca para cima e tira a água dos pedaços. E mais para dentro tem muitas dessas pontas. É muito bizarro. Essas partes pontudas aqui ajudam a empurrar as águas-vivas para baixo, evitando que elas voltem. É uma viagem só de ida. E não só começa aqui na boca, como continua pelo esôfago até o estômago. As águas-vivas povoam os mares há mais de 500 milhões de anos. Elas são encontradas em todos os oceanos, dos mais rasos aos mais profundos. E podem se reunir em grupos de mais de 100 mil. Alguns desses animais com tentáculos estão entre as criaturas mais venenosas da Terra. Com tanta comida disponível no mar, é estranho que as tartarugas tenham desenvolvido um gosto por elas. Por que são imunes ao veneno? Ainda é um mistério. Mas é extraordinário como as tartarugas de couro abastecem o corpo gigantesco com uma dieta basicamente composta de águas-vivas. Elas não têm muito além de água, que constitui 95% de seu corpo. Então, é um pouco como só comer pepino. Posso botar a mão aqui dentro? Eu quero sentir como é ser uma água viva. Cuidado quando tirar a mão. É muito pontudo e afiado. Isso é muito estranho. É um caminho de mão única. Talvez não consiga tirar a mão facilmente. Que esquisito. Terei que cortar para te tirar daí? Isso é muito, muito estranho. Eles são muito afiados. Vamos seguir o caminho desse sistema digestivo profundamente estranho para descobrir como a tartaruga de couro consegue sobreviver com uma dieta tão pobre em energia. Seguindo por aqui, embaixo da traqueia, vamos ver o esôfago bem aqui. Vamos continuar embaixo do coração. Vou empurrar isso para o lado enquanto passa embaixo do fígado. Vocês podem ver minha mão aparecendo aqui. Tem uma continuação do esôfago bem aqui. Ele passa por esse canto aqui atrás, onde foi cortado pela hélice. Então, ainda dá para ver essas coisinhas pontudas aqui no esôfago. Ele dá mais uma volta aqui, embaixo desse pedaço do fígado, e termina no estômago. E sai aqui nesse lado. Descobrimos que a tartaruga de couro tem um trato digestório surpreendentemente intrincado. Em outros animais, o esôfago vai direto da boca para o estômago. Mas na tartaruga de couro, ele dá uma volta no estômago, sendo 6 vezes maior do que em outras tartarugas marinhas. Já parece incrivelmente longo. É engraçado, né, Joy? Não importa quantas vezes a gente já fez isso, eu nunca deixo de me surpreender com os quilômetros de sistema digestivo dentro de um animal. Todo o sistema digestivo está em cima da mesa agora. E olha só, esse é o interior do esôfago, que vai da boca até o estômago. E se eu mostrasse uma foto disso a 20 dos meus amigos veterinários e dissesse o que é, eles nunca, em 1 milhão de anos, diriam que é a parte interna de um esôfago. É a coisa mais esquisita que eu já vi dentro de um animal. É típico das tartarugas marinhas. Elas começam muito pequenas, perto da boca. E quando a gente desce 60 centímetros aqui, elas são absolutamente colossais.
Quer dizer, olha só, parece um dedo muito pontiagudo. E aqui embaixo, na base, tem muito mais. E a parede é incrivelmente grossa. E lembra que muitas das tartarugas se alimentam em áreas frias. Então, a gente vê a parede muscular e essa gordura isolante assim. Esses animais podem reter o calor do corpo quando a comida entra, especialmente quando engolem água gelada junto. Eles economizam energia. Então é um esôfago com isolamento térmico. É sim. Isso é tão legal. O esôfago comprido e cheio de espinhos é o segredo para essas tartarugas lidarem com a dieta à base de águas vivas. A filosofia desse gigante para a alimentação é ter quantidade e não qualidade. Para evitar que o estômago se encha de água do mar, o esôfago funciona como um barril de armazenamento temporário. Quando fica cheio, os músculos empurram a água para fora, enquanto as papilas pontiagudas seguram as águas vivas, antes que elas sejam levadas ao estômago. Essa adaptação peculiar permite que a tartaruga de couro coma o equivalente a seu próprio peso em águas vivas em um só dia. Não tem quase nada no estômago dessa tartaruga, mas outra coisa chamou a atenção de Nancy. Então, Nancy, o que temos aí embaixo? Ainda estamos examinando a superfície mucosa do estômago. E tem essas lesões pretas, que são típicas de algum tipo de ovo de verme. Essas brancas e cremosas são clássicas em infestações de larvas de tênia. Então vamos fazer uma biópsia disso também. Tudo o que você está vendo aqui no momento, os possíveis parasitas, pode ser uma indicação de que esse animal estava adoentado o suficiente para estar abaixo do peso? Não necessariamente. Os parasitas são comuns em animais selvagens. A não ser que seja uma parasitemia avassaladora, a gente não considera como uma causa de morte. Pode ser parte do motivo para eles estarem doentes, mas raramente é a causa. Dos parasitas aos predadores, não há quase nada que possa matar uma tartaruga adulta. Nem a idade, aparentemente. No mar, algumas podem viver até os 70 anos. E em terra, as tartarugas gigantes terrestres podem chegar a mais de um século de vida, o que faz com que sejam as mais longevas entre os grandes animais. Milhões de anos de evolução criaram um réptil robusto, que pode viver mais do que a maioria dos mamíferos. O segredo da vida longa não é apenas a carapaça protetora, mas também o metabolismo lento e regular. O fato de serem lentas e regulares as ajudou a vencer a corrida. Parecia que nada poderia detê-las. Até que o homem apareceu. Por séculos, baleeiros piratas e exploradores abasteceram seus navios com elas, que não eram apenas fáceis de caçar e saborosas. Esses répteis podem sobreviver sem comida nem água por longos períodos de tempo, o que os tornava perfeitos para serem mantidos durante longas viagens no mar. Só nas Ilhas Galápagos, 200 mil tartarugas gigantes foram mortas ao longo de 3 séculos de carnificina. Quando se trata de sobrevivência, as probabilidades estão contra as tartarugas marinhas. Seus ninhos são invadidos por formigas lava-pés e caranguejos que devoram seus ovos. Os poucos filhotes que têm sorte suficiente para chegar à superfície são presas fáceis para aves. E os que chegam ao mar enfrentam as ferozes mandíbulas dos tubarões e até de outras tartarugas. Mas se você acha que a situação não poderia piorar, algumas tartarugas têm ainda mais um obstáculo, porque esse é o Golfo do México e tem muito petróleo aqui. Em 2010, uma explosão na plataforma Deepwater Horizon espalhou uma grande mancha de petróleo bruto, que cobriu uma área quase do tamanho do Reino Unido, sufocando a vida marinha. O presidente Obama afirmou que a tragédia é o equivalente ambiental do 11 de setembro.
not rest until this well is shut, the environment is repaired and the cleanup is complete. Embora a plataforma estivesse a 80 quilômetros da costa, a quantidade de óleo derramada foi tão grande que levou menos de 6 semanas para começar a chegar às praias. Um desastre aguardava as tartarugas. Quando toda uma nova geração saísse dos ovos, os filhotes iriam direto para a água contaminada. Sem tempo a perder, foi lançada uma operação de resgate. O plano era que centenas de voluntários tentassem retirar todos os ovos dos ninhos e transportá-los para o outro lado do estado, a 800 quilômetros das praias devastadas do Golfo do México, até o litoral atlântico livre de óleo. Aqui, o Centro Espacial Kennedy da NASA se juntou aos esforços de resgate, oferecendo instalações com temperatura controlada, onde os ovos poderiam completar a incubação. 70 mil tartarugas tiveram uma segunda chance. Felizmente, os ninhos da Eve, no litoral sudoeste da Flórida, escaparam da catástrofe. Nessa área, o petróleo não surgiu como uma mancha. Ele pode estar no fundo do mar, mas não está na superfície. É por isso que a gente pode deixar elas entrarem no Golfo em vez de deslocá-las. A ideia de levar os ovos de um litoral para o outro, só porque não há mais nada que possa ser feito, é uma crise biológica inacreditável. A decisão de transportar os ovos foi tomada com a consciência de que isso poderia afetar uma das migrações mais misteriosas da natureza. Quando adultas, as tartarugas voltam para as praias onde nasceram para botar seus próprios ovos. Então, ainda resta saber para onde os filhotes resgatados nadaram e se eles vão conseguir voltar. Se conseguirem, estarão fazendo isso para a parte mais importante do seu ciclo de vida, o acasalamento. Uma das coisas mais impressionantes sobre esses animais é que eles vivem em uma caixa. E quando se acasalam, eles têm que fazer 2 caixas se encaixarem. Uma vez que a fêmea aceita o macho, ele sobe nas costas dela, mas tem toda essa carapaça no caminho. Então, eles têm um pênis interno muito grande, que é colocado para fora. E é uma estrutura enorme, muito grande. Certamente é maior do que eu esperava que seria para uma tartaruga, mas não chega nem perto do que nas baleias, porque elas não têm esse problema com a carapaça. A questão para elas é que precisam se alcançar e têm um corpo muito grande. Imagino que também seria um problema para as tartarugas, mas não precisa ser dobrado. Com certeza. Como elas fazem isso? Ele é móvel. Então tem músculos aí? Tem músculos aqui. Um pênis preensil. Agora elas estão ficando mais parecidas com as baleias. O esperma é expelido por esse sulco. Não é um tubo interno, é só um canal. Então é desse canal. Bom, ele é internalizado na fêmea. Quando está inchado, fica parecendo mais um tubo. Nesse momento, não tem a congestão de sangue que existe quando eles estão acasalando. Podemos ver que o pênis dessa tartaruga terrestre chega à metade do tamanho da carapaça e tem uma extremidade bulbosa que ajuda a prender a fêmea. Mas às vezes, os machos têm dificuldade para encontrar a parceira certa. Juntar 2 caixas é um desafio em terra. Quando as tartarugas se acasalam debaixo d'água, tudo fica mais gracioso. Quanto tempo dura a cópula? Você já assistiu? Horas. Horas? Então elas ficam entrelaçadas por horas? Ficam. Na água. Elas nadam grudadas quando estão se acasalando. É muito romântico. Não sei se nadam grudadas, mas a fêmea leva os 2 à superfície para respirar. Elas têm que nadar juntas. Você já tentou remar numa canoa com alguém que não está remando com você? Não funciona muito bem. Por mais elegante que pareça, fazer sexo debaixo d'água é arriscado.
Machos rivais ciumentos aproveitam que o casal precisa subir até a superfície para respirar e tentam separá-los. O interessante é que as fêmeas parecem gostar da competição. Elas acasalam com vários machos. Entre 10 dias e 2 semanas depois de copular, as fêmeas vêm à Terra para botar os ovos. Elas botam uma ninhada, outra algumas semanas depois e ainda mais uma nas semanas seguintes. Uau, achei que fosse uma só. Não, é uma série de ninhadas. Depois que são postos, os ovos são abandonados à própria sorte. Estranhamente, quando a fêmea volta para o mar, muitas vezes são vistas lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. Diz a lenda que são lágrimas de tristeza. Por que as tartarugas choram é um mistério que pode ser desvendado quando observamos sua cabeça. Essa é a altura para neurocirurgias em tartarugas. Bem aí, pronto. Dentro da cabeça da tartaruga de couro, esperamos encontrar principalmente o cérebro. Mas o que vemos é que ele está nesse pequeno canal bem no meio. E as maiores coisas aqui são as glândulas de sal, que funcionam como rins. Diferentes animais lidam com o sal de formas distintas. As tartarugas marinhas não têm a opção de não ingerir água salgada. Elas precisam se livrar do sal. Algumas vezes ouvimos falar de tartarugas chorando quando estão fazendo ninhos. O que vemos é o produto dessas glândulas de sal gigantes. O material que é secretado por elas é uma lágrima viscosa, é o excesso de sal. Na água, é claro que a gente não vê, porque elas são diluídas, mas em terra, elas se acumulam e parece que a tartaruga está chorando. É difícil acreditar que essa cabeça pode ter evoluído para abrigar órgãos semelhantes ao rim. Mas talvez o quebra-cabeça evolutivo mais estranho seja como a tartaruga desenvolveu sua carapaça. Antes de tentar juntar as peças, vamos ver como esses animais se adaptaram à vida debaixo d'água. Sobrou pouca coisa no interior da carapaça, além dos 2 pulmões, que me parecem incrivelmente pequenos para um exímio mergulhador. Eu também acho que são pequenos. Vamos ver o que acontece quando injetamos ar aqui. Uau! Isso é incrível. Parece muito mais com o que eu estava esperando. Viu como ele se retrai rápido e empurra o ar para fora? Uma das características do pulmão das tartarugas marinhas é que ele é muito elástico. E essa é uma das formas de botar o ar para dentro e para fora rapidamente. Quando esses animais sobem para a superfície, eles expelem. Tudo de uma vez. Esses pulmões que parecem foles permitem que as tartarugas de couro prendam a respiração por mais de 1 hora e mergulhem a mais de 1000 metros de profundidade. Mas nós notamos que havia um problema nos pulmões dessa tartaruga. Tem um vazamento considerável aqui. Esse pulmão ficou bem menor. Parece que a hélice do barco atravessou a carapaça e cortou esse pulmão. A Nancy quer olhar a autópsia mais de perto. Esse é o pulmão que foi removido do corpo. Esse ferimento aqui foi causado pela hélice. E quando o pulmão estava inflado, a gente pode ver o ar vazando por aqui. E isso acontecia enquanto ela estava viva. Toda vez que a tartaruga inspirava, o ar era liberado na cavidade corporal e o pulmão não era inflado adequadamente. A causa da morte pode ter sido sufocamento, pode ter sido perda de sangue. Quer dizer, o trauma foi muito extenso. Para essa tartaruga, foi uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Na praia, o Simon e a Eve ainda têm esperanças de salvar algumas vidas. Eles estão procurando filhotes presos dentro dos ninhos. Aqui está. É uma leva de cascas. É um sinal de que pelo menos alguns deles conseguiram sair. Espero que muitos mais. Achei um. Achei um. Bebezinho, seja bem-vindo. Oi. Você viu o que ele fez? Botou a nadadeirazinha para trás. A gente acha que é uma camuflagem. Quando eles estão descansando e nadando pelo golfo, eles colocam as nadadeiras nas costas e elas ficam parecendo folhas. Assim eles não viram comida das aves.
E eles são relativamente claros embaixo. Então, quando os peixes olham para cima, não podem ver a área clara. E eles ficam camuflados na superfície da água. Assim, eles têm várias formas de se esconder. Esse cara está meio perdido, mas para a sorte dele, nós o encontramos e pudemos levá-lo até o mar para que ele se junte aos irmãos. Achei mais um. Ah, rapazinho. O segundo filhote era muito mais franzino do que o primeiro que encontramos. Não é incomum que alguns deles saiam dos ovos assim. A gente sabe que lá fora só os mais fortes sobrevivem. Um deles vai ser comido pelos predadores, mas os mais robustos escapam enquanto isso. Depois sabe como é. O nosso objetivo é garantir que o maior número possível de filhotes chegue ao Golfo. Antes de irmos embora, a Ivy quer me mostrar outro réptil em miniatura que compartilha essa praia. Essa é uma tartaruga terrestre. E, infelizmente, elas são confundidas com tartarugas marinhas. E as pessoas levam esses carinhas para a água. Olha as diferenças, garras e nadadeiras. As tartarugas marinhas têm nadadeiras fortes, então podem nadar muito rápido e muito fundo. As tartarugas terrestres, por outro lado, não gostam de água. Elas vivem na terra e podem se afogar quando são confundidas com tartarugas marinhas e colocadas na água. Porque elas não nadam, elas rastejam. Existe um enigma evolutivo envolvendo as tartarugas. As marinhas passaram a andar na terra e viraram terrestres? Ou as terrestres passaram a nadar e viraram marinhas? É muito surpreendente que as tartarugas terrestres modernas não descendam diretamente das antigas tartarugas terrestres. Em vez disso, elas descendem das tartarugas marinhas. O que aconteceu foi que as tartarugas terrestres pré-históricas foram para o oceano, como as baleias e os peixes-boi, e deram origem às tartarugas marinhas. Depois, elas voltaram para a terra e geraram as tartarugas terrestres modernas. Nós sabemos disso porque, se examinarmos o DNA das tartarugas marinhas e terrestres modernas, as terrestres vieram de um subgrupo isolado de tartarugas marinhas. Elas estão mais próximas dessas tartarugas marinhas do que esse subgrupo está de outras tartarugas marinhas. Com isso, resta apenas mais um mistério a ser desvendado. Agora que a carapaça está vazia, estamos perto de descobrir como essa estrutura incrível evoluiu. Ah, sim. A gente pode ver muito claramente agora. Aqui está a coluna vertebral. Então essa é a coluna vertebral. Essa é a coluna vertebral. E ela tem vértebras individuais, assim como eu e você. A diferença é que elas não se mexem muito. E aqui estão as costelas. Toda a carapaça é formada por costelas modificadas. Que legal. Então é quase como uma armadura que cresceu em volta dela para criar uma carapaça que protege tudo que está lá dentro. Enquanto nós temos uma caixa torácica que protege os órgãos delicados do ponto de vista do esqueleto, as nossas escápulas e tudo mais ficam do lado de fora. Exatamente. Nós somos o oposto. Nós somos o oposto. As tartarugas terrestres e marinhas não são os únicos vertebrados que desenvolveram uma blindagem. Mas como elas conseguiram isso, ainda é um enigma. Porque, diferente dos tatus, por exemplo, as tartarugas desenvolveram uma carapaça a partir das costelas, que as envolvem completamente. Então, como elas conseguiram fazer com que a armadura ficasse para fora dos braços e das pernas é um mistério. A resposta está na forma peculiar com que os ossos se desenvolvem. Na maioria dos animais, incluindo os seres humanos, as costelas crescem ao se curvar e penetrar embaixo da escápula. Mas nas tartarugas, as escápulas são empurradas mais para dentro do corpo, permitindo que as costelas se desenvolvam por cima. Enquanto isso, os ossos do abdômen crescem na parte de baixo. Então, é assim que os braços e as pernas ficam dentro da carapaça. Nas tartarugas de carapaça rígida, as costelas se expandem e se fundem para formar uma caixa óssea sólida. Mas nas tartarugas de couro, as costelas se mantêm separadas e são cobertas por uma pele macia, que parece couro. A carapaça não é rígida, mas é firme e flexível. Então tem movimento suficiente. Existe uma lacuna entre as costelas que permite alguma movimentação. Assim, ela pode se comprimir sem quebrar quando a tartaruga mergulha. Exatamente. E dá para ver que eu posso mexer isso um pouco e nada quebra.
Esse escudo blindado é um dos maiores enigmas da evolução. Mas assim como toda charada, há uma reviravolta final. Considerando que nós acreditamos que as tartarugas marinhas evoluíram de tartarugas terrestres que tinham carapaças, é muito intrigante que exista um fóssil marinho chamado Odontocheles, de mais de 220 milhões de anos. Ele parece ter meia carapaça, cobrindo a parte inferior do corpo, mas não as costas. Talvez uma proteção contra predadores que atacavam por baixo, ou alguma coisa do tipo. De qualquer forma, como ele se encaixa na evolução das tartarugas é um enigma. Talvez ele tenha evoluído de um ancestral que tinha duas carapaças e perdeu uma delas. Não sabemos o que aconteceu. É uma história evolutiva extraordinária, não é? É uma adaptação brilhante à forma como esses caras vivem. É triste saber que você pode ter 230 milhões de anos de evolução, mas que se a sua anatomia entrar em contato com uma hélice em movimento, você não tem chance alguma. Com certeza. A carapaça é um ótimo formato para proteger a tartaruga, mas não oferece muita proteção contra uma lancha. A gente precisa fazer o que for possível para proteger esses animais. Em nossa última incursão, antes de deixar a Flórida, a Joy e eu nos juntamos ao Simon na praia para libertar os filhotes resgatados mais cedo. Mais à frente na praia, os recém-nascidos, salvos do desastre com petróleo, também estão sendo libertados. Ainda resta saber para qual praia os jovens desorientados vão voltar quando adultos. Mas os que conseguirem voltar serão os ganhadores de uma das loterias mais concorridas da natureza. Engolidos pelo mar.